Oi, tudo bem? Vocês estão vendo essa casinha aqui atrás? Essa casinha é do meu pai. Ele já mora aqui já tem mais de 40 anos. Quando ele aposentou, ele veio morar pra cá. Eu sou o filho mais velho de 5 irmãos. E, e quando eu sempre vinha pra cá, quando criança, que aqui na verdade quem comprou foi o meu avô. E quando ele comprou aqui era só mato em volta. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, na época, meu pai se separou da minha mãe e veio morar aqui. E eu sempre vinha passear com ela, com meus irmãos. Mas eu falava assim que não ia pra morar aqui, não. Falava que pra mim não servia. Não pelo local, não pela casinha humilde, mas porque eu sempre fui da cidade, sabe? Sempre gostei da cidade grande. E aí que tá o problema. O mundo realmente dá volta. Há 12 anos atrás aí, bem antes da pandemia, 12 anos atrás, eu tinha uma renda, eu tinha uma renda mensal aí em torno de 7, 8 mil reais por mês. Mas morando em São Paulo não é muita coisa. Mas dava para ter uma vida até que razoável. E me casei aí pela segunda vez. Meu primeiro casamento também não deu muito certo. Primeiro casamento aí conquistamos algumas coisas juntos, mas não quis nada. Apartamento, carro, ficou tudo pro lado de lá. Realmente não, eu não sou ligado em bens materiais. Segundo casamento, eu tive uma filha linda. Hoje, mês que vem, completa 12 anos. Tive uma filha linda. Vivi muito bem nesses 12 anos. Mas algo no meio do caminho deu errado. Não sei saber o que é. Algo no caminho deu errado. E como eu falei pra vocês, eu tinha uma renda aí de em torno de 7, 8 mil reais. Na época tava preparando a festa do meu casamento, do meu segundo casamento. E faltando. Faltando. Ó, deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aí. Quando eu conheci essa minha segunda esposa, nós ficamos juntos. E, e quando eu resolvi chamar ela para morar junto comigo, logo em seguida, uns 6 meses depois, ela descobriu que ela estava grávida. Nem eu e nem ela sabia quando eu chamei ela para morar comigo. E, e ela. Eu acho que agora ela já deve estar curada, mas ela tinha um problema no sangue chamado trombose aqui. Não, o sangue dela engrossava muito rápido. Então ela tinha que tomar medicamento para manter o sangue fino.
E quando descobriu que estava grávida, que o doutor fez todos os exames nela, passou para ela que ela teria que tomar uma injeção. Lembra o nome da injeção? É enxoparina. Para quem, para quem tem esse tipo de problema vai saber o que é que eu tô falando. Ela é uma ampola pequenininha. Eu lembro até hoje, né? Eu tava na moto, porque eu trabalhei 22 anos de motoboy também. É de onde vinha a minha principal renda. E, e ela saindo da consulta, que ela tinha feito, ela ia fazer a consulta nesse dia, o doutor falou pra ela, ó, realmente, seu bebê tá aí, mas você vai ter que tomar essa medicação todos os dias, chamada enxoparina, para poder manter o seu sangue sempre fino, para poder mandar sangue pro bebê. Se você não tomar essa injeção, você corre o risco do seu bebê morrer dentro da sua barriga. Aí ela ligou pra mim, um dia eu tava até na moto fazendo meu serviço. Parei, encostei, que era a ligação dela, né? Como ela tinha ido na consulta. Ela ligou pra mim e disse: oi, amor, tudo bem? Tudo bem? O médico passou aqui pra gente uma receita pra mim tomar essa injeção e eu vou ter que tomar até o final da gravidez. Até um mês antes da após o nascimento, pra falar a verdade. Um mês após o nascimento aí da nossa bebê. Eu falei, tá bom, tudo bem, vamos lá na farmácia, a gente vê quanto que é. Espera chegar, a gente vai lá. Ok, fui pra casa, cheguei, fomos na farmácia, levamos a receita. A farmacêutica falou, não, eu tenho sim. Ele veio com a caixinha. Aí eu perguntei o valor, né? Ele falou R$ 100. Minto, 110 reais, pra falar a verdade. Isso aí há 12 anos atrás. Hein? Hoje essa medicação deve estar muito mais cara. Eu falei, tá bom, me vê uma. Aí o farmacêutico, lendo a receita, falou, mas essa medicação ela é contínua. Né? Pelo que está escrito aqui, tem que tomar até um mês após o nascimento da bebê de vocês. E aí eu falei, tá, mas uma caixinha dá o quê? Pra um mês? Ele falou, não, aqui só vem uma ampola. Ou seja, era uma ampola por R$ 100 e tinha que tomar todos os dias. Ali eu me desesperei, ela também. Pegamos aquela única caixinha, fomos pra casa. E o médico tinha passado assim, ó, se começar não pode parar. Aí, vocês fazendo as contas aí já devem imaginar a fortuna que a gente iria gastar. Mas lógico, gente, tudo pela, tudo pela nossa filha. Que hoje é uma filha, né? Lógico, né? Hoje eu posso falar filha porque já tá aí com 12 anos, graças a Deus. Mas na época a gente ficou meio desesperado, sim. Ficamos, né? Vimos que a medicação era realmente cara. Eu lembro que eu tinha algumas economias, mas não era o suficiente. Até porque eu tinha gastado na casinha que eu tava morando, na casinha da minha mãe. Eu tinha gastado para poder reformar ela justamente para poder esperar nossa bebê. E realmente isso aí pegou a gente de surpresa. Mas enfim, o anjo da guarda aí nos auxiliou. Eu lembro que acho que na época eu cheguei a comprar uma semana de medicação. Já desesperado porque a próxima semana já não teria mais o suficiente. Mas o anjo da guarda que nos auxiliou foi o doutor, não me lembro o nome do doutor, dizendo que nós tínhamos a chance de conseguir pelo Estado, né? Pelo SUS aí, porque é medicamento de
de alto custo. E fomos atrás, tá? Levamos toda a documentação, levamos lá, levamos a receita. Ela já de barrigão. E o nosso único meio de locomoção que nós tínhamos na época era a moto. Mas fomos atrás, com muito sacrifício. Conseguimos dar entrada nisso aí com uma semana do que ele falou. Mesmo assim tive que comprar a medicação. E com 10 dias após a entrada, que foi uma entrada com urgência, que a gente deu entrada com urgência, 10 dias após recebemos um, como que diz quando vai aquela carta que vai, não é carta registrada, é um telegrama, na época era telegrama, acho que hoje não tem mais, né? Recebemos um telegrama do correio dizendo que a nossa medicação estaria disponível daqui 10 dias. Ou seja, foram uma semana para dar entrada, 10 dias chegou o telegrama, então já são 15. Nós iríamos pegar a medicação após 10 dias do recebimento do telegrama. Ou seja, foram quase 20 dias aí tendo que comprar essa medicação. Foi duro, foi complicado, mas conseguimos manter, conseguimos pegar a medicação e, e após aí os meses foram se passando e a nossa filhinha, graças a Deus, nasceu. Deu tudo certo. E passamos por tudo isso. É, aí ela já com seus 6 anos, não, tinha 4 para 5 anos, nós resolvemos realmente oficializar e fazer um casamento na igreja, tudo bonitinho. Então a gente não éramos casados, né? Fizemos um casamento bonitinho na igreja, fizemos uma festa aí para famílias e alguns convidados. Já estava bem, já estava recuperado. E tinha comprado uma moto nova também, né? A minha mãezinha aí conseguiu tirar uma moto para mim no nome dela. E estávamos bem, muito bem. Estávamos numa casa boa, pagando aluguel, mas estava numa casa boa. Tinha condições para isso. Faltando 20 dias para o nosso casamento, sofremos um assalto em São Paulo. Estávamos entregando nossos convites de casamento. Sofremos um assalto em São Paulo, traumático, traumático. Foram 2 motos, 4 rapazes, 2 armados. Um tava meio noiado lá e falando vamos matar, vamos matar. E hoje a gente não matou ninguém. Para quem conhece São Paulo ali, estávamos vindo de Suzano. Estávamos entregando os convites nossos lá, que a gente tem alguns amigos em Suzano. Estávamos entregando um convite lá em Suzano e chegou esses rapazes aí, nos abordou. Nos abordou, né? É. E pegaram tudo. Pegaram a moto, nós tínhamos 2 capacetes novos, 2 jaquetes da Califórnia, os 2 celulares. Tinha um baúzinho na moto que tava com nossas coisas, inclusive os convites do casamento. Tinha mais algumas pessoas para entregar. Tinha em torno lá de uns 20 convites, mais ou menos, 25 convites. Sofremos esse assalto, era num lugar deserto. A moto tinha 3 meses de uso. Moto nova, zero do ano.
E aí, a moto não teria problema, mas o trauma que ficou de ver uma arma apontada pra sua cara e vendo o rapaz falando assim, vamos matar que hoje a gente não matou ninguém. Então assim, pra eles matarem nós ali, não, pra eles iam ser como matar uma barata. Você se sente potente, sabe, de não poder fazer nada. Eu só pensava na minha filha em casa. E foram meio brutos ainda, porque minha esposa estava sentada atrás, né, tinha um baú. Pra quem tem anda de moto, sabe, tem baú, sabe que tem um pouco de dificuldade para poder levantar rapidamente da moto, né? Pra poder sair da moto rapidamente. Eu lembro que puxaram ela pela jaqueta assim, jogou ela no chão. E, e foi meio. O sangue sobe na hora, mas você tem que manter o controle. É. Enfim. Hum, aí casamos, né? Não adiamos o casamento, porque tava muito em cima. E a gente tinha alugado a chácara para 4 dias. Ia vir toda a nossa família, alguns familiares de longe também. E eu tive que. Alguns convites eu tive que mudar, porque era aquele convite individual, né? Era buffet e era aquele convite individual de pessoa. E como ainda tinha desses convites no baúzinho, eles podiam aparecer lá no dia do casamento, entendem? E eu tive que mudar esses convitinhos. Se alguém chegasse lá com com convite antigo, sabia que não era para entrar e que era devido ao assalto que a gente sofreu. Aí trocamos os convites, né? Deu certo, graças a Deus. Nos casamos. A festa foi linda, maravilhosa. Mas após o casamento, a gente ainda não estávamos bem devido ao assalto. É, trabalhava, comecei a trabalhar indo trabalhar de condução, transporte público, porque não consegui comprar outra moto. E a minha esposa não estava bem. Realmente ela não ficou bem após o assalto. Tava com crise de pânico, ficava meio sozinha em casa. Aí foi onde ela falou: vamos embora lá para perto da minha mãe. Eu não pensei 2 vezes, falei: vamos, vamos. Eu tinha, eu tinha um contrato lá com alguns bancos de financeiro, onde eu fazia os serviços, tinha um contrato fechado, então após, após uns 10 dias, a nossa mudança já estava no caminho. Alugamos uma casa. Para quem conhece aí, é interior de São Paulo, uma cidade chamada Cunha. Fica, para quem conhece Aparecida, a cidade de Aparecida fica uns 40 km depois de Aparecida, sentido Paraty, divisa com Paraty, Rio de Janeiro. E fomos para essa cidade. Mas uma coisa que eu não havia percebido, que a gente nunca sabe dos planos de Deus, que eu estava, não falo decaindo, mas alguma coisa estava forçando a tirar o que a gente tinha. Eu não sei explicar muito bem. Não sei explicar, mas parecia isso. E ficamos nessa cidade, moramos ali, conseguimos ali. Em pouco tempo a gente conseguiu comprar um terreno lá. Eu, eu tinha o meu contrato em São Paulo, que eu deixei lá pro meu irmão cuidar para mim.
Ele me mandava a minha remessa todo mês. E, e a cidade onde a gente foi morar é uma cidade turística. Então lá é. Pra você ter um trabalho, você tem que ter uma coisa sua. Eu montei. Aí nós, né? Eu com a minha esposa, nós montamos uma quitanda. E em paralelo com a quitanda também, como eu gosto de carne, de fazer churrasco, essas coisas, e sou muito bom nisso que eu faço, montei um espetinho também, de rua. Aí nós ficávamos na quitanda na parte da manhã e no final da tarde pra noite eu montava o espetinho de rua. Tava tudo bem, tudo certo. Aí veio a pandemia. Veio aquela pandemia que atrapalhou muita gente. Infelizmente também morreu muita gente. Mas de fato houve a pandemia. Não sei se não compete a nós, né, saber se foi implantado, se não foi, se foi um teste para alguma outra coisa, não foi, mas enfim. Vocês lembram aí, foi um pânico geral, não podia sair pra rua, não podia fazer mais nada, tinha que usar máscara para tudo. Enfim, tivemos que fechar a quitanda e eu não podia mais abrir meu espetinho. E o meu serviço que eu tinha em São Paulo, que era o contrato, os cartórios também dependia dos cartórios, né, para poder efetuar o serviço. Os cartórios fechados, as empresas tiveram que adaptar via online. E ficamos aí. Ficamos aí uns 3, 4 meses aí, sem ter uma renda realmente certa. Minha esposa na época trabalhava, até hoje, né? Ela trabalha, mas era de diarista, então foi o que conseguiu manter a gente aí por esse tempo que eu fiquei sem essa renda. E eu lembro que na época a única coisa que não parou, né, foi a área de construção civil. Aí eu, naquela coisa de ter que não deixar as contas atrasarem, né, porque as contas não pararam de chegar, eu fui parar de construção civil. Fui trabalhar de servente de pedreiro. Servente de pedreiro. A nossa renda aí de quase 8 mil foi para menos de 2 na época, porque só minha esposa estava trabalhando, então foi para menos de 2. Mas ainda bem que estávamos nessa cidade onde o custo de vida é baixo, né? Uma casa na época lá quando nós alugamos pagávamos R$ 450 na época. Já em São Paulo eu pagava uma casa de 1.100. Então é um custo de vida realmente muito baixo. Mas enfim, trabalhando de semente de pedreiro. Aí alguma coisa eu não notei. Hoje eu entendo o que estava acontecendo. Sabe, hoje eu entendo o que estava acontecendo. Mas estávamos continuando perdendo. Sabe, aquela sensação de perda. Porque estávamos aí no caminho certo. Estávamos bem. Conseguimos comprar o terreno. Estávamos com uma quitanda. Tava com um espetinho de rua, tava com meu serviço ainda lá em São Paulo. E de repente, pum, parou. Parou tudo. E aí vocês sabem, né? É complicado dizer, mas sei se atrapalha um pouco no relacionamento, se foi aí que começou a atrapalhar um pouquinho no nosso relacionamento. E, e, e desde a da pandemia pra cá, eu não me achei. Não me achei mais, foi tudo complicando.
saí da construção civil, que não aguentava mais, meu, não é, para quem trabalha em construção civil, olha, eu bato palma, viu, porque não é fácil. Trabalhei por 2 anos e meio, não é fácil. É um serviço duro, é um serviço bruto, mas é um serviço para quem já tem disposição e é novo ainda. Eu já tô com quase 50 anos, então realmente, apesar de parecer que eu sou meio fortão assim, mas realmente cansa. Cansa e aí se vira assim, eu lá cavando buraco, fazendo os alicerces lá, cavando. E me perguntavam assim para Deus, falei, Deus, o que o senhor tá preparando para mim? E olha, gente, que eu vou falar para vocês, eu estudei, eu sou estudado. Eu concluí o primeiro grau, o segundo grau, fiz curso superior, fiz uma faculdade, justamente para procurar algo melhor, mas os caminhos às vezes não é caminhos, mas assim, os nossos planos não são os planos de Deus, entendeu? Não sei. Mas enfim. é, Alguma coisa se perdeu no meu relacionamento que a gente se dá bem, sabe? Mas alguma coisa se perdeu, alguma coisa faltou. Que teve um dia, a gente conversou e eu já sem trabalho ainda, que eu não. Depois da construção civil, eu fui trabalhar um tempo em Paraty ali, fazendo cerca. Mas eu acho que era uma desculpa assim para dar um tempo entre nós, sabe? Mas mesmo assim não funcionou muito não. Aí eu voltando de Paraty, muito assim, alguns dias depois aí, acho que nem um mês, nós tivemos uma discussão e na época apareceu uma oportunidade de emprego em outra cidade. Aí eu resolvi ir. E ali, resolvi ir para essa outra cidade, comecei a trabalhar. Mas nós nunca nos deixamos de manter contato. Engraçado que a gente se falava todos os dias. Ainda se fala, né? Mas eu vou chegar aqui até o final, aqui até onde eu estou. E nos falamos todos os dias. Todos os dias a gente se falava. Isso aí foi por incrível que pareça, 2 anos e meio. Por 2 anos e meio nos falamos. Eu vinha vir ver minha filha uma semana sim, uma não. Ficava lá, dormia lá, tomava café junto, almoçava junto. E, e continuando com essa sensação de perca. E desde lá do começo, o vídeo aí, se vocês lembrarem, eu vim perdendo algumas coisas. Sem contar que nesse percurso, eu perdi também minha mãezinha. Né? Minha mãezinha também já tá com. Vai fazer 4 anos agora que ela faleceu. E eu no meu coração sempre com essa sensação de perda. Pera aí, cachorrinha. Gente, só um instantinho que tá chegando alguém aqui, tem que atender. Opa, Mary. Voltando aqui, ó. Um rapaz chamando aqui, mas já estamos de volta. Então, e nesses 2 anos e meio a gente tava assim. Não sabia se voltava, não sabia se continuava. Até que tivemos que tomar realmente uma decisão.
Eu realmente já não tô indo mais lá com tanta frequência. Eu pego minha filha, dou um passeio com ela. E eu falei, gente, que o mundo dá voltas porque eu não sei se é propósito de Deus ou não sei o que ele tá preparando pra mim. Mas eu perdi muita coisa nesse tempo pra cá. Mas perdi mesmo, perdi realmente. Perdi realmente. Nesses 2 anos e meio tava com um emprego até que mais ou menos lá, mas não tava feliz. Não tava feliz. Porque eu tava longe da minha filha. Aí eu, pra tentar ficar mais perto dela, eu comecei a fazer serviço de Uber, né? Aluguei um carro e aluguei um serviço de Uber e vim trabalhar aqui perto, né? Perto dela. Eu tava em Campinas, tá? Campinas não, pra ser mais exato, tava em Pedreira, né? A gente fala Campinas porque é o lugar mais próximo lá, é mais conhecido. A cidade de Pedreira já não é tão conhecida assim, então geralmente eu falava Campinas. Até porque eu rodava em Campinas realmente. E, e aí eu vim pra Guaratinguetá, que é aqui onde eu estou hoje, na casinha do meu pai. Continuando perdendo. Continuando perdendo. Hoje, hoje eu falo pra vocês que eu não tenho minha família, não tenho um trabalho, porque ontem eu tive que devolver o carro pra locadora, porque eu tomei algumas multas e atingiram aí os 40 pontos da carteira. E eu tinha conquistado isso tudo de novo, porque eu já tinha perco a minha carteira quando eu trabalhava de moto, eu já tinha perco a minha carteira. Fiquei 2 anos suspenso em habilitação. Não, mais de 2 anos, porque eu não cheguei a renovar ela, então desde a época do assalto que eu não comprei moto, eu não mexi mais com a minha habilitação. Então desde lá pra cá, isso aí já tem mais de 6 anos, creio eu, mais de 6 anos. 6 para 7 anos. Então nesses 2 anos e meio que eu fiquei trabalhando fora, eu arrumei minha carteira, né? Consegui limpar meu nome, que eu tava com restrição. Tudo certinho, bonitinho. Tive uma proposta de um cargo para receber um pouco mais, mas como eu falei para vocês, eu não estava feliz. Eu tinha que ficar perto da minha filha, não estava feliz. Pior que não estava feliz mesmo. Aí eu aluguei um carro, vim para cá, fiquei, fiquei com o carro alugado por 5 meses. Nesses 5 meses eu tomei 10 multas por velocidade. Mas foi velocidade, não foi máxima, sabe? Foi de radares assim de 50 por hora. Passei a 55, 56, acho que no máximo 60. Infelizmente eu tomei 10 multas dessa daí, que foram 10 suficientes para atingir os 40 pontos da minha carta e acabei perdendo a carta. Aí ontem, trabalhando, o carro bloqueou. Ainda bem que eu não estava com passageiro. E aí eu tive que devolver o carro. O carro bloqueou, a locadora acionou o guincho veio, pegou o carro e levou embora. Ou seja, eu falo que o mundo dá volta por causa disso, gente. Eu falava que pra morar aqui não, ia vir pra passear, sempre pra ver meu pai, assim, passar o final de semana, tudo maravilhoso, mas pra morar eu falava que não vinha. E hoje eu estou aqui. Não pela casinha humilde, porque eu não sou ligado a isso.
né? Mas esse sentimento de perca sempre constante na minha vida. Sempre constante. Sempre constante. E hoje eu me encontro sem minha família, longe da minha filha. Longe assim, ela tá aqui a 1h30 de mim, mas tá longe, não tá comigo. Então, pra mim, tá longe. Não tá tão longe igual tava na cidade de Campinas. Mas o sentimento de perca, sabe? Não tenho minha família, não tenho mais minha esposa, não tenho mais minha mãezinha, não tenho um trabalho. Para quem ganhava 8.000 há 12 anos atrás, aí ganhava-se 8.000, hoje não tenho uma renda. Minhas contas vão atrasar, vai ficar tudo atrasado, não vai ter jeito. Mas hoje eu acredito que ontem foi um ciclo da minha vida que encerrou, sabe? Esse ciclo encerrou e eu acredito que Deus está preparando para mim. Eu acredito nisso, que para tudo tem um propósito. Se não era para ser, não foi e não vai ser. Mas eu acredito que ontem para hoje encerrou-se um ciclo na minha vida. Hoje eu tô aqui com meu velho. Ele me trata super bem. Levanta às 6 horas da manhã para pegar o leite, pegar o pão, deixar em cima da mesa para mim comer. Tô sendo muito bem tratado. Não tô reclamando, não. Só tô querendo mostrar, gente, que o mundo realmente dá volta e a gente não sabe o que Deus prepara pra gente. E não é do nosso tempo, não é dos nossos planos. Não adianta fazer planos. Você pode tentar fazer planos assim para daqui uma semana, um mês, no máximo, no máximo, no máximo. Planos a longo prazo não adianta fazer, que não está no nosso controle. Não está no nosso controle, não é do nosso tempo. Eu acredito, como eu estava trabalhando de Uber, chegou a entrar no meu carro famílias inteiras, sabe? Pai, mãe, 2 filhos e um bebê. E passar pela minha cabeça assim, falei, nossa, a vida dessa família está literalmente nas minhas mãos. Porque se eu pegar esse carro aqui, Deus me guarde, bater ele, não só eu vai estar ali, mas toda aquela família. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então assim, uma situação que não estava, naquele momento, não estava no controle deles e sim na minha, sim no meu controle. Lógico, para fazer um negócio desse aí a pessoa tem que ser louca, né? Mas poderia acontecer. Entendem? Então assim, gente, não tá no nosso controle. Nossa vida não tá no nosso controle. Não adianta. Tá no algo bem mais do que nós, bem mais do que o nosso compreender. Entendem? Então o vídeo tá ficando longo já, tá? Foi mais pra desabafar um pouco com vocês. Até pra mim desabafar mesmo, que eu precisava soltar. E a partir de hoje eu vou estar postando alguns vídeos aqui para vocês desse novo ciclo que vai começar. Mas eu tinha que ter pelo menos um contexto para vocês entenderem antes de começar a postar um monte de vídeo. Vou postar aqui o dia a dia na chácara do meu pai, postar essa minha nova caminhada. Vou sair para procurar emprego, vocês vão junto comigo, tá bom? Para vocês acompanharem aí o renascimento de uma nova vida. Tá bom, gente? Agradeço por aqui. Me acompanha aí, tá bom? Se inscreve aí, acompanha os próximos vídeos aí, que eu acho que vai ser muito legal. Aqui é uma vida de campo, uma vida de roça, então vai ter muita coisa boa para mostrar para vocês. Eu tô numa cidade muito turística, que é perto de Aparecida, então vai ter muita coisa para mostrar para vocês. Tá bom? Conto com vocês e obrigado. Até o próximo vídeo aí.